Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Gisele, sou mãe de 3 meninas, tenho a Maria Clara e a Maria Fernanda de 7 anos e a Maria Eduarda de 10. E hoje eu estou aqui para falar de um assunto que passa pela cabeça de muitas mães, principalmente as de primeira viagem. Será que vale a pena a gente parar de trabalhar para cuidar dos filhos? Bom, a minha opinião pessoal sobre o assunto eu vou deixar para o final do vídeo. Mas eu acho que a gente pode começar a responder essa pergunta com um grande depende. Sim, pessoal, eu sou de um grupo privilegiado de mães porque eu consegui conciliar trabalho e ficar perto das minhas filhas. Há 10 anos eu faço home office e tive por livre escolha essa opção de estar trabalhando e ao mesmo tempo cuidando delas. Mas é um assunto muito complexo e que envolve muitas questões. Envolvem questões financeiras, o bem-estar da criança e até uma coisa que muita gente não se dá conta, a vontade da mãe, né? Porque eu vou contar aqui a minha experiência pessoal, mas essa é uma pergunta que ela não pode ser respondida levando-se em consideração somente um fator, né? Mas sim um conjunto de fatores, principalmente financeiro, né? Não são todas as pessoas, não são todas as mães que podem, ainda que queiram, se dar o luxo de parar de trabalhar para cuidar exclusivamente dos filhos. Não são todas, né? A grande maioria não tem essa opção. Mas também, por outro lado, não são todas as mulheres que desejam ficar em casa cuidando dos filhos, né? Muitas não se adaptam a essa rotina de ficar em casa, cuidando da casa e dos filhos, né? Muitas gostam de trabalhar, muitas se sentem produtivas trabalhando e eu mesma me deparei com gente desse tipo. E é por isso que muitas coisas devem ser levadas em consideração. Quando eu engravidei, eu trabalhava num lugar fixo, né? E eu tinha na minha cabeça tudo planejado. Eu ia ficar com a minha filha ali no período da licença maternidade, depois que acabasse, no meu caso ela ficaria com a minha sogra e eu voltaria ao trabalho sem nenhum problema. Isso era o que passava na minha cabeça. E realmente, depois que ela nasceu, eu fiquei ali um tempo cuidando dela e confesso pra vocês que a hora de voltar foi muito dolorosa pra mim. Doeu muito, mais do que eu imaginava que doesse. Eu voltei a trabalhar, a rotina se desenvolveu, né? Eu saía cedo para trabalhar, deixava com a minha sogra, voltava no fim do dia. Mas eu confesso para vocês que eu não estava feliz, nem como mulher, nem como mãe, nem como profissional. Porque para mim, eu descobri que era importante estar perto da minha filha. Eu descobri que eu queria, sim, ver minha filha acordar, dar o almoço, dar um banho no meio da tarde. Eu descobri sim que eu gostaria de acompanhar mais de perto essa fase dela, principalmente ali do primeiro ano, né? Embora ela estivesse sendo muito bem cuidada, como mãe e como mulher, aquilo começou a pesar para mim. E foi então que eu trabalhando mais ou menos uns 6, 7 meses, comecei a pensar de que forma que eu poderia fazer para conciliar as duas coisas. Porque, claro, o trabalho é muito importante, né? O trabalho, eu acho que o trabalho, principalmente para a mulher, ele vai além de você ganhar um salário. Eu acho que ele envolve muitas outras coisas, como a liberdade de uma mulher, a sua liberdade financeira, a sua independência financeira, além de ser importante para a cabeça, né? A gente precisa estar ocupando a mente, a gente precisa se sentir produtiva. E aí eu comecei a pensar na época como é que eu poderia conciliar. E aí eu fiz a proposta lá pro pessoal do meu ambiente de trabalho de estar desenvolvendo o meu trabalho em casa. Na época eu perderia, né, aquela função fixa, mas estaria fazendo algumas coisas ali extras que aparecessem para mim. E aí eles toparam, para minha surpresa, e eu confesso que há uns anos atrás isso não era comum, eu fui a primeira pessoa, né, nesse ambiente de trabalho a fazer home office, né, naquela época não era comum. E hoje em dia não, hoje em dia
principalmente depois da pandemia, isso virou assim uma coisa maravilhosa, né? Para quem gosta, muita gente trabalhando, inclusive no lugar onde eu trabalho hoje, muita gente aderiu a essa questão de trabalhar em home office. Mas, enfim, eu consegui achar essa alternativa. Comecei a trabalhar em casa e, ao mesmo tempo, não deixei de trabalhar, não deixei de ter a minha renda. E, para mim, foi a melhor coisa que pode ter acontecido. Porque há 10 anos eu trabalho em home office. E há 10 anos eu tenho o privilégio de estar acompanhando de perto o desenvolvimento das minhas filhas. Gente, é claro que isso é uma exceção, não é? Não são todas as pessoas que têm essa possibilidade. Às vezes é preciso escolher mesmo entre ficar em casa e voltar ao trabalho. Às vezes, nem que você queira, você tem essa opção, porque não adianta você ter uma mãe que trabalha em casa com filho passando necessidade. Então, precisa ser muito bem avaliada. Claro que a questão financeira pesa muito, porque não adianta você ficar em casa para cuidar do filho e essa criança passar por privações, ou você mesmo, por privações financeiras. Não vai resolver a questão, né? E também não adianta você voltar para o seu trabalho e se sentir culpada, se sentir feliz. Então, a gente precisa achar o meio termo e se perguntar, como mulher, o que é que você gostaria para você? Porque, por exemplo, quando eu voltei a trabalhar, eu lembro que tinha uma colega que ela ganhou neném mais ou menos na mesma época que eu, um pouquinho depois. E para ela foi tranquilo deixar o filhinho numa creche o dia todo, sair para trabalhar e voltar. Ela gostava muito do trabalho, então ela assim, certamente não se adaptaria a ficar em casa, né? Certamente ela se sentiria frustrada, né? E não iria fazer bem nem para criança, porque que adianta também você ter uma mãe em casa infeliz e frustrada? Então é muito pessoal, envolvem muitas questões e você tem que colocar na balança a sua vontade também, porque você tem que estar feliz. Você precisa estar bem para conseguir cuidar do seu filho, independentemente de estar em casa ou voltar ao trabalho. O que eu quero dizer para vocês é que, seja qual for a sua escolha, faça de coração, faça de uma forma bem planejada para que nenhuma das partes tenham consequências ruins. Independente da sua escolha, pessoal, vai dar certo para todas as mães. Vai dar certo para a mãe que fica em casa, vai dar certo para a mãe que volta ao trabalho. Se você tiver amor, se você der para aquela criança tudo o que ela precisa e principalmente o tempo que você tem com ela for de qualidade, tá tudo certo. Vai dar certo do mesmo jeito. A gente só precisa ver o que faz a gente feliz, o que vai fazer a criança feliz e tentar arranjar meios para isso. Vai ficar em casa, de repente, você vai ter sim que mudar de profissão, você vai ter que se reinventar, trabalhar meio período, mas aqui fica o meu posicionamento que eu deixei para o final. Mulheres, não parem de trabalhar. Eu acho super válido você ficar 1 ano ou até 2, que é ali aquele momento em que a criança mais precisa da mãe, realmente, a fase das necessidades, eles realmente precisam da gente. Então, se você tem essa possibilidade, fique cuidando do seu filho, pelo menos nesse primeiro ano, porque eu acho que é muito válido para quem tem a possibilidade. Mas não pare de trabalhar, não tome essa decisão de forma definitiva, porque eu acompanhei de perto muitos exemplos de mulheres que abdicaram do seu trabalho, da sua função, da sua profissão para ficar em casa. E aí o que acontece é que o tempo passa, os filhos crescem, eles ficam mais independentes, principalmente depois que vão para a escolinha. Você vai ver que com o tempo ali a coisa já vai ficando bem mais tranquila. Então, não deixem de estudar ou de trabalhar para ficar somente em casa, porque um dia isso pode trazer consequências muito difíceis. Eu conheço mulheres, eu tive exemplos de bem perto de mulheres que se dedicaram aí só
para casa e aí depois de um tempo acaba se separando ou até mesmo acaba tendo que aguentar coisas e se submeter a situações, principalmente dentro do casamento, justamente por não ter uma renda, por não ter um trabalho, e isso é muito triste. Então, uma coisa que eu sempre pus na minha cabeça é que, assim, era importante ficar perto das minhas filhas, para mim era primordial, mas eu não queria parar de trabalhar, porque eu acho importante a mulher ser independente, eu acho importante a mulher ter meios de subsistência, independente de estar com alguém ou não, né? A gente sabe que para determinadas profissões, se você passa muito tempo fora do mercado de trabalho, isso é muito ruim, porque as coisas vão evoluindo muito rápido, as coisas vão se modificando, vai vindo outras coisas mais modernas, conhecimentos mais modernos, e aí você vai ficando para trás, você vai ficando desatualizada. E até como profissional, é difícil depois, gente, voltar para o mercado de trabalho quando você está muito tempo fora. Então, não parem de trabalhar, mantenham uma renda, não parem de estudar definitivamente, nem que você tenha que parar um tempinho ali, que é muito válido para você cuidar do bebê nos primeiros anos de vida, mas tendo em mente de que depois é importante que você volte a trabalhar para se realizar também, não só como mãe, mas como mulher, como profissional, ter a sua independência, porque eu acho que a independência financeira, ela nos dá liberdade para fazer qualquer coisa que a gente tenha vontade e em qualquer momento da nossa vida. E uma mãe realizada, feliz, tranquila e com dinheiro no bolso faz muita diferença. Então, obrigado por você ter assistido esse vídeo até aqui. Se inscreve no canal porque eu quero trazer muitas das minhas experiências, muitas das coisas pelas quais eu passei. Não foi fácil trabalhar em casa, eu quero contar um pouquinho para vocês de como é que a gente trabalha e ao mesmo tempo cuida de criança, ainda mais eu que são 3 crianças. Se inscreve aí, deixa o seu like, vem ser minha amiga, meu amigo e te espero aí no próximo vídeo. Tchau, tchau!